Olá, bom dia, garotada do nono ano Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e a nossa aula de hoje será o capítulo 14 do módulo 4, Brasil, Nova República, certo? Então vamos lá. Queridos, a gente meio que parou de falar do Brasil. A última parte de Brasil que nós estudamos foi sobre o período da ditadura civil-militar. Tá? E aí a gente parou de falar sobre o Brasil, falamos sobre a independência na África e tudo mais, depois falamos do mundo depois aí, né, da fragmentação assim da União Soviética, do fim da União Soviética, essa nova ordem ligada ao liberalismo, à globalização, a crise no socialismo. Hoje, nesse capítulo, nós retornamos à questão do Brasil, certo? Então vamos falar do Brasil a partir do fim da ditadura militar. Só que para a gente poder se situar melhor, eu vou precisar retomar alguns pontos que nós já havíamos conversado no capítulo anterior, meio que como uma forma de revisão. Mas tudo isso que eu vou falar, esses pontos que eu vou retornar a falar, eles estão no seu capítulo 14, tá, gente? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar da página 19 até a página 24. Então, pegue seu livro, página 19 até a página 24, certo? Como vocês estão vendo aí na imagem, esse período que a gente chama de Nova República é o período pós-ditadura militar, onde nós vamos ter esses presidentes que estão aí na imagem para vocês, tá? Os mais atuais, o Lula, o Temer, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e o atual presidente Bolsonaro. Nesse capítulo nós vamos ver um pouco do governo de cada um deles, tá? Do Sarney também, que foi quem foi eleito logo depois do processo do fim do processo de ditadura militar, certo? Então olha só, queridos, como a gente já viu, o golpe aí, né, de 64, o golpe do Estado militar aí a partir de 64, vai se estabelecer vários presidentes ligados aos militares, e isso vai durar até 1985. Tá? Durante esse período todo, nós, mesmo sendo proibida manifestações que criticavam o governo, a censura sendo muito forte, as prisões, as torturas, o desaparecimento e o assassinato de pessoas, né? Os atos institucionais, principalmente o AI-5, endurecendo o regime e a repressão, ainda assim parte da população vai permanecer promovendo movimentos contra a permanência dos militares no governo, contra a permanência dos militares no poder, certo? Então, a partir de um momento, a gente começa a ter um processo de abertura política. Vamos entender por que nós temos o início desse processo aí. Olha só, gente, esse processo de abertura política, que a gente chama de redemocratização do Brasil, vai ter início ainda no governo do general Ernesto Geisel. Tá? Ele assume a presidência em 1974, mesmo ele fazendo esse processo de reabertura, começando, né, na verdade, esse processo de reabertura política, ainda a gente ainda vai ter presente uma forte repressão, perseguição, principalmente contra os opositores do governo, né? A população começa a se organizar em vários movimentos, várias frentes de movimentação, e começam a demonstrar o seu descontentamento com o regime, né? A gente tem aí, em 1975, acontecendo, como está aí na imagem de vocês, né, o assassinato aí do jornalista que era diretor da TV Cultura, o Vladimir Herzog, né? Esse assassinato ocorreu aí dentro do DOI-CODE, uma instituição militar, tá? E vai gerar uma grande comoção na sociedade civil. Vai virar meio que uma espécie de motivo para que as pessoas continuassem lutando por esse processo de redemocratização. Nós vimos, naquele capítulo, que eu não estou lembrado agora o número do capítulo, mas a gente
percebeu aí os sindicatos, um novo sindicalismo, né, com a ideia de negociação direta entre patrões e funcionários, né? Esses sindicatos, principalmente do ABC Paulista, que era uma região aí grande produtora, uma região de produção metalúrgica, no caso, né? Então nós começamos a perceber, como eu disse ainda há pouco, um engajamento de várias frentes, vários setores sociais. O pessoal do sindicato, por exemplo, ao mesmo tempo em que eles realizavam greves, passeatas, exigindo melhores condições de trabalho, mas eles também passaram a se posicionar e a criticar o governo militar. Então a gente começa aí a gente tem nesse período da década de 70 várias efervescências contrárias ao regime militar, né? Várias manifestações. Então não começa a surgir, mas começa a se intensificar, porque surgiu bem antes, mas começa a se intensificar aí o sentimento em prol de uma abertura política no nosso país, certo? Os passos para a abertura política. Em 1979, o general João Figueiredo ele foi eleito pelo colégio eleitoral. Tá? Muita gente diz que era uma democracia porque esses presidentes eles eram eleitos e tudo mais. Porém, gente, o que as pessoas queriam era presidentes eleitos pelo povo, certo? E não dentro do meio deles ali, né? Então o Figueiredo ele vai ser eleito pelo colégio eleitoral, ele assume a presidência e assume com o compromisso de continuar a fazer a abertura política, né, que o Ernesto Geisel estava fazendo. Então a ideia é que o Figueiredo vai dar continuidade ao trabalho de abertura política, certo? Algumas medidas iniciais do governo dele, que vão ser importantes nesse processo de reabertura, está lá no livro de vocês, na página 21. Primeiro, ele vai revogar o ato institucional número 5, né? Então, o ato institucional, ele teria sido aí o mais forte do período, né? O que mais, digamos assim, endureceu o regime militar na questão da censura. Tá? Da censura, da perseguição e de tudo mais. Tá? Já outra medida foi a reforma eleitoral e partidária, né, que acabava aí com o bipartidarismo instituído no regime militar, onde você só tinha 2 partidos políticos, né, e agora vai abrir espaço aí para o surgimento de novos partidos, o multipartidarismo. E outro ponto foi a lei da anistia. Tá? Então existia, na verdade, aí principalmente por parte aí dos militares, a necessidade de promover essa abertura política desde que ela fosse lenta, que ela fosse gradual, como eles diziam, lenta, gradual e segura. Tá? Eles queriam aí, no caso, ter o controle, até porque eles não queriam que ao sair do governo ocorressem grandes transformações na política do país. Né? Eles não queriam essas transformações muito agudas, digamos assim, muito severas, certo? Tanto é que a lei da anistia ela é um exemplo desse. Tá? No texto, lá no livro de vocês, tem um texto que ele diz assim, ó, a anistia no Brasil tem, portanto, um caráter complexo. Ela representou, por um lado, uma conquista parcial da sociedade dos grupos que lutavam pela anistia geral e irrestrita. Mas, por outro lado, ela foi também uma vitória parcial dos militares e da classe dirigente, que promoveu uma anistia limitada e se desobrigou da apuração das responsabilidades e dos crimes cometidos pelo regime. Ou seja, a anistia foi para todos e aí, já que todos estão perdoados, não é necessário fazer as investigações para ver quem errou, quem não errou e tudo mais. Todos estão perdoados. Então, meio que o governo se abstém de continuar as investigações que deveriam ser feitas, certo? Então, gente, então nós temos aqui 2 pontos bem importantes. Primeiro, o aclamor populacional, o aclamor social pelo fim da ditadura militar. Segundo, os governos do Geisel e do Figueiredo promovendo essa lenta abertura, lenta que eu digo é que foi aos poucos, né? A abertura política, certo? Gente, mesmo com o governo e os aliados do governo
sendo favoráveis aí à abertura política, ainda assim vão existir setores civis e militares radicais que eram contrários, que queriam impedir essa redemocratização. E aí nós conversamos também naquele capítulo que um fato aí que deixou bem claro essa divisão entre os militares, se era possível, era correto fazer o processo de abertura política ou não, foi o atentado Rio Centro, né? Que ocorreu aí em 1981, onde a gente vai ter um sargento e um capitão do exército que vão planejar colocar bombas aí, onde ia acontecer um show em homenagem ao Dia dos Trabalhadores, né? Só que uma das bombas acabou explodindo antes, né, do horário previsto, aí no colo do sargento, que vai acabar morrendo, que inclusive está aí a foto dele no carro, tá? E pelas investigações, o objetivo desses militares, ao colocar as bombas, é que elas explodissem lá e colocar a culpa aí em grupos da oposição, né? Ou seja, grupos contra os militares. A ideia era desestabilizar aí esse processo de abertura política, né? Eles iam fazer um atentado e iam tentar colocar a culpa em quem não tinha nada a ver com aquela problemática, certo? Outro fator importante para essa abertura política foi a campanha das diretas já, tá, gente? Olha só, as diretas já é a galera que se organizou para lutar para que conseguissem votar diretamente no seu candidato para presidente. Ou seja, a direta já representava de fato o fim do período da ditadura militar e não a consolidação, né, mas o fortalecimento do ato democrático, né? Então, mesmo com essas tentativas aí de uma parte dos militares de atrapalhar esse processo de redemocratização, a população continua a lutar aí por eleições diretas para presidente. E o movimento acaba crescendo, né? A ideia da galera que participava das diretas já é que a eleição direta aí, né, o voto direto para presidente era a única forma de promover a democracia, votando, escolhendo de forma direta e não pelo colégio eleitoral quem iria governar a nação. Quando a gente chega em 1983, né, o movimento das diretas já vai receber apoio de grande parte da população, principalmente porque naquele período nós vivíamos o que foi chamado de década perdida, estamos na década de 80, a década de 70 foi o nosso milagre econômico, mas vocês lembram que o milagre econômico ele foi produzido através de empréstimos. E a crise do petróleo, as crises do capitalismo que vem depois, vão promover, logo depois do milagre econômico, que a gente entre na chamada década perdida. Um período em que a crise econômica brasileira vai aí gerar um alto custo de vida, tá? Vai aumentar o desemprego e isso vai contribuir para que várias pessoas se colocassem contrárias ao governo dos militares. Aí nessas imagens que eu coloquei para vocês, eu botei aqui a imagem da democracia corintiana, apesar de eu ser santista, mas foi uma parte da história do Corinthians assim bem relevante para a história do nosso país. Por quê? O movimento das diretas já, gente, ele acabou ganhando adeptos em todo o país. Acabou unindo vários segmentos da sociedade em prol dessa luta. Então você tinha desde industriais, estudantes, políticos até celebridades. E aí o Corinthians vai ser um clube que vai ganhar destaque na época pela atuação dos atletas do Esporte Clube Corinthians, né? Esporte Clube Corinthians Paulista. Esses atletas aí, gente, vão levar para o cotidiano do clube, dos jogos, do treinamento, as ideias democráticas. Por exemplo, as decisões que o time tomava naquela época, eles eram tomadas de forma coletiva. Então, ou seja, meio que demonstrando que seria essa democracia, né? E esse movimento que ficou conhecido como democracia corintiana, os jogadores participavam de atos públicos pelas diretas já, iam jogar com essa camisa, né? Manifestavam aí, inclusive o Sócrates, né? O grande Sócrates, foi aí um dos líderes, um dos cabeças aí desse movimento corintiano. Inclusive tivemos algumas manifestações há um tempo desse, aí onde apareceu a galera do Corinthians
fazendo manifestações pró-democracia, né? Então, esse movimento não surgiu agora, né? Ele é reflexo do movimento lá do período da década de 80, desse processo de reabertura política do país, certo? Gente, então a gente está já na década de 80, 1983. Nesse ano, o deputado Dante de Oliveira, do MDB, vai apresentar uma proposta, né, uma emenda à Constituição, que o objetivo aí era restabelecer as eleições diretas para presidente da República, ou seja, a população ir lá e votar. Só que, apesar desse grande movimento da população, apesar das diretas já estar ganhando força, ainda assim, em abril de 84, a proposta vai ser rejeitada e na votação da Câmara dos Deputados. Tá? Essa derrota vai gerar frustração em boa parte da sociedade, até porque o placar foi bem apertado. Então, quase que a emenda passava, mas não passou. Então, ainda não foi nesse momento que tivemos o restabelecimento da democracia no país, mas está chegando perto, certo? Queridos, fica hoje para vocês o exercício da página 22, tá? Faça o exercício, enviem para mim. Se algo que foi explicado aqui vocês não conseguiram entender, enviem suas perguntas que eu vou estar respondendo para o meu WhatsApp, que eu vou estar respondendo assim que possível, certo? Então faça o exercício da página 22, me envie as imagens que eu vou enviar para vocês as respostas. Na próxima aula vamos continuar esse processo de redemocratização e entender como é que chegamos ao nosso primeiro presidente civil pós esse período de ditadura militar. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.